Salve, salve, povo santo! Sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast da Paróquia Santo Antônio. Aquele podcast online que pode te levar à santidade. Sou Arthur, pasconeiro da comunidade Nossa Senhora de Nazaré. E eu sou Paula, discípula da Missão Galileia. E hoje nós estamos aqui para falar de uma festa muito importante, a festa da Passagem. É uma grande festa cristã e é a maior e a mais importante festa da nossa igreja. É ela que vai falar, vamos comemorar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória sobre a morte e sua passagem transformadora em nossas vidas. Vamos falar da maior de todas as festas, aquela que não dura apenas um dia, mas sim 50 dias. Vamos falar sobre a Páscoa. E para o nosso bate-papo sobre o tempo pascal, nós temos a presença do nosso ilustre convidado, o Padre Antônio Desidério, vulgo Padre Toninho. Ele que é missionário redentorista e natural do estado de São Paulo. Seja bem-vindo, meu santo. Muito obrigado, Arthur. Obrigado, Paula. E obrigado você pela paciência de nos ouvir neste encontro nosso aqui, a caminho da santidade, né, Paula, que você falou? Pois é. Como você apresentou, sou Padre Toninho, missionário redentorista, já um bom tempo de caminhada como padre e como missionário. Tenho 47 anos que eu sou missionário, aliás, 43 que eu sou missionário, 37 que eu sou padre. É chão, né? É chão. E é uma alegria muito grande poder ajudar refletir com vocês sobre este tempo tão especial na nossa vida, o tempo pascal. E assim iniciaremos o nosso bate-papo santo com o Padre Toninho. Padre, vamos iniciar falando sobre o que é a Páscoa. Nós sabemos que antes da vinda de Jesus, a Páscoa já era comemorada lá pelos judeus, né? Tem até citações na Bíblia, principalmente lá no Antigo Testamento. E depois da vinda de Cristo, esse tempo ganhou um novo significado. Então, conta pra gente um pouco da história dessa mudança. Certo. De fato, a Páscoa aconteceu muito tempo antes de Jesus nascer. Ela significa, como vocês já disseram, passagem. E que reporta a gente, leva a gente lá na época de Moisés. Na época de Moisés, quando libertou o povo hebreu da escravidão no Egito. Então, teve a libertação. E quando a gente lê na Sagrada Escritura a história da salvação, você vê que ela é cheia de símbolos, cheias de celebrações. A Páscoa, a passagem, reporta, lembra a saída do Egito, quando atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto. Atravessaram o mar a pé enxuto. O que é isso daí? Para sair do Egito e chegar na terra prometida, tinha que atravessar o mar. E a multidão de hebreus que estava fugindo, olha bem a palavra, fugindo da perseguição do faraó, que era o rei do Egito, que se viu obrigado a dar a liberdade para os israelitas por conta das pragas que se abateram contra o Egito para amolecer o coração do faraó. Não vai no amor, meu filho, vai na dor. E eles estavam já
não aguentando mais tanto sofrimento os egípcios. Aí deixaram o povo israelita ir embora. E diz a Sagrada Escritura que bateu um arrependimento no faraó e botou a perseguir. No dia da vigília pascal, esta passagem é relembrada. Botou todos os egípcios a perseguirem os israelitas que estavam já atravessando o Mar Vermelho. É uma passagem interessante essa daí. Quando chegaram na barranca do mar, Moisés estendeu a vara, cajado que ele carregava, estendeu a vara e atravessaram. O mar se abriu, uma parede de água de um lado, outra do outro. O mar se abriu e eles entraram mar adentro, atravessando a pé enxuto, no seco, né? É claro que tinha a ação divina, tinha a ação de Deus aí, né? Que a força toda de Moisés provinha de Deus, é claro, que estava do lado do povo israelita. Lembra? Eu ouvi os seus clamores. Ele ouviu os clamores do povo que sofria a escravidão. Então a Páscoa veio esta libertação da escravidão para a liberdade total. Essa passagem do Mar Vermelho eles chamavam Páscoa. E todo ano o povo israelita lembrava esta passagem, fazia a sua Páscoa. E era costume. Quando Jesus nasceu, que eles faziam a Páscoa. Tanto que se você botar sentido, uns dias antes da Quinta-feira Santa, foram perguntar para Jesus, onde o Senhor quer que a gente prepare para o Senhor comer a sua Páscoa? Né? Perguntaram isso daí para Jesus. E foi onde aconteceu a Santa Ceia. A Santa Ceia que foi a Páscoa. E onde Jesus fez a passagem daquela celebração judaica para a celebração cristã que nós celebramos hoje, a Páscoa, tá? A passagem. E é interessante que esta passagem, essa Páscoa de Jesus, trouxe a libertação também. Não mais a libertação da escravidão e dos egípcios, que escravizavam os israelitas, mas da escravidão do pecado, que nos ata, nos prende, nos limita, nos deixa sem ação, para esta liberdade. Por isso que tem aquela passagem, né? É para a liberdade que Cristo nos libertou. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Então esta Páscoa, a passagem judaica, a Páscoa judaica, eles comiam, e muitos fazem até hoje esta celebração. Eles comem um cordeiro assado, com ervas amargas, recordando a fuga, a passagem. Foram 40 anos para atravessar o deserto. 40 anos de fuga. E houve retaliações, reclamação daqui, reclamação de lá, e eles reclamavam contra Moisés, reclamavam contra Deus, e o pau quebrava de tudo quanto era jeito. Até que tem o episódio da reclamação, né? Nos tirou de lá e nós estamos aqui morrendo de sede, né? Morrendo de sede aqui, de fome. Antes fôssemos escravos e lá a gente tinha a nossa sopa de cebola. Deve ser deliciosa. Mas tinha sopa de cebola. Eles estavam reclamando que estavam enojados, entojados do maná que caía do céu, né? Daquele alimento sem gosto e que só durava aquela refeição. No dia seguinte já estava estragado. Pronto. Isso é uma coisa à parte. E veio
Então essa busca, esta celebração é esta, comer o cordeiro, famílias se juntavam e faziam a sua Páscoa, celebravam e recontavam a história. Foi exatamente o que nós fizemos no sábado de Aleluia, na vigília pascal. Recordamos toda a história, por isso que tem aquela infinidade de leituras que não acaba mais. É uma leitura em cima da outra. Mais a gente dorme do que presta atenção na história da salvação. Mas ali está toda a história da nossa salvação, naquela celebração da vigília pascal, onde é contada, tintim por tintim, todos estes episódios chamados pascais. Aconteceu então a passagem do Mar Vermelho. Comeram, se alimentaram, marcaram as portas, os umbrais das portas de suas casas com o sangue daquele cordeiro que eles imolaram para a ceia pascal, tudo. E Jesus usou todos esses símbolos nele também. Jesus usou tudo nele também. Ele é o cordeiro imolado que vem alimentar, não mais simplesmente aquele alimento passageiro, mas alimento para a vida eterna. Então, Páscoa é passagem. Passagem. Interessante, como que começa a palavra? Paz. Paz. É a paz que Jesus nos conquistou. E você vai ver que logo depois da sua ressurreição, nesse tempo agora que a gente passa 50 dias celebrando a Páscoa de Jesus, nesse tempo da ressurreição, toda vez que ele aparecia, ele dizia para os seus seguidores: a paz esteja convosco. Essa semana de leitura pós-Páscoa foi só isso. A paz esteja convosco. Jesus fazendo um esforço sobre-humano para se mostrar ressuscitado para os seus apóstolos, os 12, os seus seguidores. O esforço, porque eles não entenderam qual era o reino de Jesus. Não entenderam nada do reino. Por isso que tem o episódio da história do Emaús. Cleofas, que era o Pedro, né? Estava fugindo, desistiu. Passou tudo. Aí engraçado que eles não acreditavam mesmo. A briga de Jesus na sua pós-Páscoa, da sua passagem, a briga de Jesus foi se mostrar vivo e ressuscitado. Apareceu as mulheres, nada contra, pelo amor de Deus, né? Mas para a notícia esparramar depressa, apareceu as mulheres. Apareceu e elas saíram correndo avisar aos demais: vimos o Senhor. Pedro e João saíram correndo, foram ao túmulo, não viram o Senhor, viram que o corpo não estava lá, viram os panos no chão, mas não viram o Senhor. Aí na cabeça daqueles machistas, conversa das mulheres. Isso ficou claro no episódio de Emaús. Quando encontraram, né, eles iam voltando, fugindo para Emaús, de repente aparece Jesus. E vem perguntar para ele: o que vocês estavam conversando aí no caminho? E eles contaram. Mas ainda falaram para ele: mas rapaz, você é o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu com Jesus, chamado Nazareno, aqui esses dias? O que foi? E eles discorreram
Aí disseram, se bem que algumas mulheres do grupo disseram que viram a ele, mas não acreditaram. Aí Jesus contou toda a história para eles da salvação, desde os profetas até aquele momento. E chegaram no destino, Emaús. E Jesus fez que ia para frente. E eles pediram, fica conosco, Senhor, já é tarde, a noite vem, fique conosco. E Jesus ficou. E no partir o pão, que eles reconheceram Jesus. E a alegria foi tão grande, na Sagrada Escritura fala que Emaús ficava distante 11 quilômetros de Jerusalém. Naquele tempo não tinha Uber, nem mototáxi, nada. Era no pedão mesmo, né? 11. Era na ponta do pé. E eles ficaram tão contentes ao reconhecerem o Senhor, que eles voltaram para avisar os outros. Chegaram lá e falaram, vimos o Senhor. E a resposta, não acreditaram. Caramba! Não acreditaram. Nos 2 discípulos também. Aí o evangelho dessa semana, João que narra direitinho. O evangelista João narra direitinho. Aí no evangelho vem falando da pesca. Estavam reunidos, aí o Pedro falou, vou pescar. Vamos também. Partiram. Pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Voltaram para a praia. E ao chegarem perto da praia, que não está tão longe, segundo a Sagrada Escritura, cerca de 100 metros, chegaram, olharam e viram um vulto. Quiseram crer que fosse Jesus, mas não quiseram arriscar. E Jesus perguntou para ele, moço, tem alguma coisa para comer aí? Não, não temos não. Pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Aí Jesus falou para ele, joga a rede do outro lado. Jogaram. E o evangelista diz que pegaram 153 grandes peixes. Nisso João reconheceu, é o Senhor. Pedro vestiu sua roupa que estava nu, pulou na água e foi de encontro a Jesus. Foi de encontro. Pedro sempre foi o mais atirado dos apóstolos, né? Sempre foi o mais atirado. E ele foi lá de encontro a Jesus. Chegou lá e já tinha peixe no braseiro, pão. Aí se tem ali, porque está pedindo de comer? Mas mostrando que é Jesus o que alimenta, o pão que alimenta. E eles reconheceram. Aí foram, vimos o Senhor. E o filho da mãe do Tomé não estava em casa. Estava fora da comunidade. Quem fica fora da comunidade não vai reconhecer Jesus nunca. Não vai acreditar em Jesus. Verdade. Aí o Tomé, não acredito. Se eu não ver a marca dos pregos na sua mão, se eu não botar o meu dedo no lugar da lança, não acredito. Rapaz, uma semana depois está Jesus lá, e eles estavam que jeito, é interessante isso daí, com as portas da casa fechadas. Por quê? Medo. Medo. E medo dos judeus. É uma racinha encardida de brava, né? Encardida. E o partido político dos saduceus, ele era violento. Ele era violento, sabe? Aí não acreditavam nem matava. Pronto, vamos matar que resolve tudo. Foi da cabeça deles que saiu a ideia. É melhor que um só morra pelo povo. Escolheram Jesus no lugar do Barrabás. Escolheram Jesus. Você está vendo o emaranhado que é essa história da nossa salvação? E Jesus é o fio condutor da nossa salvação. Tudo passa por Ele.
Aí, daí uma semana eles estavam lá reunidos, Jesus entra novamente. A paz esteja convosco. Tomé, vem cá, bota o dedo aqui. Bota a mão aqui. Eu fico imaginando a cara do Tomé, né? Aquela cara de quem aprontou, né? Aí a cara de Tomé. Põe o dedo aqui, coloque a mão aqui. Não sejas incrédulo. Aí o Tomé, meu Senhor e meu Deus. Tá falando porque me viu. Bem-aventurado é aquele que não viu e acreditou. Pronto. Aí começa essa luta de Jesus se mostrar ressuscitado, vivo. Começa essa luta dele. E foi onde os apóstolos criaram coragem. Você pega as leituras dos Atos dos Apóstolos, o pós-ressurreição, você vai ver que povo corajoso que ficou. Corajoso. E dava testemunho. Pedrão aí, ó, falava com todas as letras. Aquele Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou. E foram cobrar dele. Mas foram vocês que mataram. A pedra que vocês rejeitaram se tornou a pedra angular, a pedra fundamental desta igreja nova, a igreja cristã, a igreja de Jesus Cristo. Está aí. Não sei se deu para entender o que é a Páscoa, mas Páscoa é a passagem da morte para a vida, da escravidão, do pecado para a liberdade da vida junto de Jesus Cristo. E esse caminho que nós vivemos, né, que o Senhor foi contando, nós fomos vivendo um pouquinho também na liturgia. Antes dessa liturgia pascal, nós vivemos a liturgia da Quaresma, que tem todas as características, um silêncio, as cores. E agora a liturgia pascal, ela começa com o rompimento do silêncio, iniciando pelo ato do glória, né? Que nós cantamos o glória, cantamos aleluia. Fala um pouquinho para nós, Padre Toninho, essa questão da importância da liturgia nesse período pascal e como ela é rica nesses símbolos, nesses significados. Certo. A liturgia, a missa, é a celebração pascal. A Páscoa não aconteceu, ela acontece. Toda celebração eucarística, toda missa é a Páscoa, é a celebração da Páscoa. É a memória viva de Jesus Cristo. Todas as vezes que fizerem isto em memória de mim, eu estarei presente. É a memória de Jesus Cristo. Você, Paulinha, falava da rompimento do silêncio, que na Quaresma, agora não, agora o pau quebra direto aqui. Mas quando eu era criança pequena, faz tempo, hein? Né? Quando eu era criança, a Quaresma era tristeza. Era tristeza, era um silêncio. Se a mãe ouvisse a gente cantando, ao respeito, menino. Não entendi o porquê que tinha que ficar quieto, mas ficava. Não pode varrer casa. Nada. Estourava o aleluia. A expressão que se usava. Estourou o aleluia. Na véspera, no sábado santo, a missa, a celebração, não missa, a vigília pascal começava à meia-noite. E geralmente terminava por 2, 3 horas da manhã, quando tinha a procissão de Jesus ressuscitado. Depois que o tempo foi mudando, né? Agora o nosso aqui, nós já ressuscitamos Jesus, era 19 horas, ele já estava nascendo, né? Foi parto prematuro, né? Ele já estava ressuscitando, mas devido às circunstâncias, claro, não se discute isso daí. Mas a gente rompia o silêncio no sábado da aleluia com a malhação do Judas. Aí malhava o Judas, os instrumentos musicais ficavam guardados
fechados dentro de sacos, amarrado à boca. E nesse dia de estourar o aleluia, se tirava os instrumentos, acordeon, sanfona, né? Violão, viola, se tirava de dentro do saco e ia afinar. Afinava, então começava o barulho, né? E nós íamos malhar o Judas. Descia o sarrafo no Judas, e bomba daqui, bomba de lá, foguete, aquelas coisas tudo, comemorando a morte do Judas. E tinha até em lugar de Minas Gerais é rica nesses símbolos, viu? Tem lugar em Minas Gerais que até hoje é feito o testamento do Judas. Rapaz, sai cada coisa. É interessante. Mas o rompimento do silêncio, porque nós começamos a comemorar a alegria. E já vem no glória, como a Paula lembrou. Nesta liturgia da Vigília Pascal, que o nosso bispo aqui, Dom Beto, falou, é uma celebração que começa na Quinta-feira Santa. A missa começa na quinta-feira. Então, sexta-feira não tem missa, é a continuação da celebração da quinta. Sábado não tem missa, é a Vigília Pascal, né? E vai terminar no domingo, depois da ressurreição, que é dada a bênção final. Depois da ressurreição. Por isso que não tem muito sentido a gente ir na quinta-feira, na sexta-feira não vai, ou no sábado, deixa para ir. É uma celebração só. É só uma celebração. É demorada, né? Demorada nada, rapaz. Uma vez por ano. É uma celebração riquíssima em detalhes. E se todos nós prestássemos atenção, nunca a gente iria para a missa com aquela sensação de dever cumprido. A gente não vai para cumprir dever, cumprir mandamento. Não. A gente vai por amor para a celebração da missa. É por amor. Porque a gente rememora o amor maior de Jesus que se entregou para a libertação e como alimento. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É o alimento que a gente busca toda a Eucaristia que nós celebramos. Está vendo por que da alegria? É a libertação, gente. Experimenta ser preso um dia para você ver. A hora que chega para você ser liberto dali. Não precisa ser preso na cadeia, não. Fica preso numa cama de hospital. Você não vê a hora do médico chegar e falar para você, está de alta. Pode estar doendo do jeito que for, você sai contente de lá. Sai curado, só com a alta. Né? É a libertação que Jesus nos mereceu com a sua morte. Ele ressuscitou. Primícias, já tem essa palavra. Primícia dos que adormeceram. Ele foi o primeiro daqueles que morreram a ressuscitar. Ressuscitou. Vida nova para nós. Nesse tempo pascal, alguns domingos têm celebrações, né? Algumas festas. Há algumas revelações de alguns santos. O senhor pode falar um pouco, por exemplo, domingo passado a gente celebrou a festa da misericórdia. No quarto domingo é celebrado terceiro, que é o Bom Pastor. Fala um pouquinho para a gente sobre essas festas, né? Sim. Tá. Como você lembrou, celebramos o Divina Misericórdia. A Divina de Deus, misericórdia, é quem? Jesus. Que conquistou para a gente o perdão na hora da cruz, na hora da morte. Quando ele gritou para Deus, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. E a misericórdia falou mais alto do que a vingança. Pensa você que é pai e mãe, se alguém mata seu filho assim cruelmente na sua frente,
Qual seria a sua reação? Certamente você iria reagir. Eu, pelo menos, saía no tapa. Já saía, podia até apanhar, mas que eu dava umas bordoadas boas, dava. Mas não, Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Era ignorância. Quem não conhece Jesus, a sua missão, é um ignorante. É digno, não de condenação, mas de piedade, de dó. Tem aí a comida na mesa, tem tudo para comer e não come, porque não quer. Passa fome olhando para a comida. Passa a necessidade de Jesus olhando para ele, e Jesus se dá de graça. Eu falei numa comunidade que eu celebrei. O dia que eu me encontrar com Jesus, vai falar para ele. Ele errou um negócio, aqui no Brasil pelo menos, de se dar de graça. Ele devia se vender. A nossa cultura é uma cultura besta. Sabe? A gente só dá valor para aquilo que é caro. Só. E Jesus se deu de graça. Por isso que a gente troca Jesus. Em troca de um jogo de futebol, em troca de um baile, em troca de um aniversário, em troca de qualquer coisa a gente troca Jesus. É o que eu falava agora há pouco para vocês sobre a Eucaristia. Quantas vezes a gente vai na missa só quando dá tempo? Ou então a gente usa aquela expressão quando vai se confessar. Ah, faltei missa, padre. Ah, é? Por quê? Ah, não deu tempo eu ir. Você está vendo? Não deu tempo eu ir. Deu tempo ir no almoço, deu tempo ir na festa, deu tempo ir no boteco, deu tempo ir no supermercado, deu tempo ir na feira, deu tempo em tudo, menos participar da Eucaristia, participar da celebração. Às vezes a gente, estou cansado demais hoje, vou deixar para ir na missa das 9, não vem na das 7 porque tem que dormir, vem na das 9. Quando não chega atrasado, não chega. Ah, de noite eu vou. Aí de noite eu estou cansado. Ah, não vou hoje não. Aí vai lá na orelha do padre, faltei missa domingo. Né? Mas nem com arrependimento, mas como justificativa de ter dito não a Jesus que está se entregando gratuitamente para nós. Eu vou falar para ele, dá um jeitinho aí, ó. Está se dando muito de graça, não está sendo valorizado aqui no nosso Brasil, não. Mas é o amor da divina misericórdia que nos perdoa, conhece a nossa fragilidade, o materialzinho chué que Deus usou para nos criar. Conhece a fragilidade. Aí você, Paula, falou da festa também do bom pastor. Você vai ver a temática desse domingo. Sou o bom pastor que conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Ele é o bom pastor, ele não foge. A hora que vem o lobo, que o inimigo está aí, uai, ele é besta de pegar só o que sobra para ele? Não, ele vai atrás de quem não é dele mesmo, e fica tentando, e faz de tudo para atrapalhar. Faz de tudo. Repare para você ver, numa missa, na celebração da Eucaristia, na hora da consagração, que o padre está relembrando, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Tem gente olhando para o relógio, para o celular, deve ser o Espírito Santo mandando uma mensagem, né, no WhatsApp dele, né? Mas olhando para o celular, conversando, brincando. Né? Às vezes a pessoa que está lá tocando violão, resolve afinar o violão bem naquela hora, ou então perguntar para o outro que canto vai cantar na comunhão. Repare para você ver. Tudo isso é o quê? É o inimigo que está atrapalhando a atenção da gente. Ele trabalha. E o bom pastor, Jesus Cristo, que está trabalhando o dobro do que o inimigo. E a vantagem do inimigo que ele apresenta cada proposta tentadora, daquela de fazer a gente
se dobrar às propostas que ele apresenta para a gente. Te cuida. O bom pastor é Jesus Cristo. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Não teve medo de enfrentar a morte, tudo por conta da vida. E vai culminar o último domingo com o Pentecostes. A vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos. Mas isso daí deve ser assunto para uma outra conversa, né? Tá? Mas vai culminar a nossa celebração pascal com o Pentecostes. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Foi a promessa de Jesus. E ele não nos abandona jamais. Muito forte as palavras que o senhor falou agora aí. E nos faz perceber muitas vezes como nossa atenção às vezes é desviada por tão pouco, né? Poucas coisas. Isso que o senhor falava, Jesus nos dá de graça, é por isso que às vezes nós não valorizamos. E às vezes o mundo nos cobra o tempo todo, né? Cobra atenção, cobra valor, cobra dinheiro. Tá uma cobrança o tempo todo. E Jesus é aquele que não cobra, né? Que está sempre de braços abertos. E muitas vezes nós damos tanta atenção e fazemos tanto, né, para satisfazer faculdade, emprego e pessoas que nos cobram várias coisas. E quando Jesus nos vem pedir o mínimo, pedir algo, a gente muitas vezes não sabemos reconhecer o seu valor nas nossas vidas. Você está vendo? Por que é importante a gente conhecer a religião da gente? Por que é importante a catequese de primeira Eucaristia, catequese de Crisma, participar de grupo de pastoral da juventude, pastoral da família, ECC. Isso é importante, vai trazendo para a gente o conhecimento da nossa religião. Ela é estupidamente rica e vale a pena a gente conhecer. Quanto mais você conhece, mais tem a conhecer ainda. Mais tem a conhecer. Aí vai evitar da gente trocar Jesus Cristo em troca de qualquer outra coisa. Por isso que eu estou em todas. Que tiver de pastoral aí, estou entrando. E agora nós vamos começar o quadro que leva um título do nosso padroeiro aqui da paróquia Santo Antônio. Nós vamos começar o Martelo dos Hereges. No nosso Martelo dos Hereges de hoje, nós vamos falar sobre exatamente símbolos e coisas que nos roubam o amor. O verdadeiro amor. E quantas vezes Jesus Cristo aparece nas nossas vidas e está nas nossas vidas pelo verdadeiro significado e nós o trocamos por símbolos falsos, por amores passageiros. Uma prova disso que nós já falamos há um tempo atrás sobre o nascimento de Jesus, aonde o nascimento, a vinda do Senhor, Deus que se encarna, é muitas vezes trocado pelo Papai Noel. Nesse período pascal, quantas e quantas vezes a vida de Cristo, a sua ressurreição, a doação da vida, ali caracterizando um verdadeiro amor, é trocado por ovos de Páscoa. As pessoas valorizam muito mais os almoços, os encontros, as festas das empresas, das escolas e a troca, né, de ovos de Páscoa caríssimos. E muitas vezes esquecem o significado disso tudo. Essa passagem, essa libertação. Esse verdadeiro amor que nos deu foi Jesus Cristo.
Quantas e quantas vezes nas nossas vidas nós trocamos o verdadeiro amor por coisas que são passageiras, por prazeres que são temporários, por coisas que daqui a algum tempo nem farão mais sentido. A troca desse amor verdadeiro, a troca do amor maior que nós vivemos, muitas vezes pode nos causar o arrependimento, o amargor. E o amargor, muitas vezes, de uma solidão, de onde nós só vamos encontrar aconchego, paz, reconciliação e perdão aos pés da cruz, daquele que significa o que é realmente o amor. Esse martelo dos hereges, nós vamos pensar quantas e quantas vezes nós estamos trocando Jesus por coisas passageiras e por coisas vãs. É isso aí. Paulo sempre batendo. E, padre, voltando aqui para o bate-papo, algo muito bonito nesse tempo são as leituras dos evangelhos, né? A liturgia nos traz Jesus aparecendo aos discípulos depois de ressuscitado. E como o senhor já tem falado aí, duas coisas chamam muita atenção. A primeira é que Jesus sempre oferece a paz, e a segunda é que ele está sempre partindo o pão. Então, como nós podemos ver essas pequenas coisas no nosso dia a dia e, principalmente, usar elas para evangelizar os outros? Bom, participar da Eucaristia é fundamental. Aí nós vamos reconhecer o Jesus no partir o pão. Ele é o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E ele fala, é a promessa dele. É ele que se entrega como alimento de vida eterna. Pronto. Isso já seria fundamental. E por que é necessário se alimentar? Jesus usa sempre essas expressões fáceis de se entender. O pão. A gente come todo dia, ué. Se você não comer, o que vai acontecer com o seu corpo? Vai enfraquecer. Pelo enfraquecimento vem a doença. E se marcar bobeira, morre. Morre. Tá? A sua fé também, meu filho. Minha filha, se você não se alimenta de Jesus Cristo, a sua fé enfraquece. Aí ela adoece. Qual que é a doença? Pecado. E morre. Morre. Depois, não adianta correr atrás com missa de sétimo dia, que nem é você que vai rezar, os outros que mandam rezar para você. Não adianta não. Participe enquanto está vivo. Participe enquanto está vivo. Reze enquanto está vivo. Enquanto você pode se alimentar. Certo? Aí veja, o pão é essencial para a nossa sobrevivência, para a nossa saúde. E Jesus se mostra esse pão. Se mostra esse pão. E a campanha da fraternidade esse ano falou tanto de pão, de quem tem fome. Quem tem fome do pão material. E temos muita gente com fome do pão espiritual também. Pessoas idosas, doentes, nós fomos visitá-los nas suas residências aqui na nossa paróquia. Mais de 50 pessoas visitadas. Felicíssimos de poderem receber Jesus. E vocês me desculpem, numa hora dessa me bate uma raiva de você que pode ir e não vai. Bate uma revolta na gente. Aquelas pessoas na cama choram quando recebem a comunhão. Choram quando vê o padre na sua frente.
e pedem, volte outra vez, venha de novo. E às vezes a gente pode e a gente não quer. Revolta, viu? Revolta. Pense bem nisso daí. O pão está sendo oferecido para você. Se alimente. Marque bobeira, não. Que às vezes é muito difícil recuperar a saúde perdida. E recuperar a fé também não é fácil, não. Dá muito trabalho. Pense bem nisso daí. Viu, Arthur? Viu? Tá falando comigo, pai. E agora, nós vamos para mais um quadro aqui do nosso podcast, Plantão Paroquial. Quem quiser procurar as confissões, os plantões aqui na Igreja de Santo Antônio acontecem nos dias de terça, quarta e quinta, de 9 às 12 e de 14 às 5. E aqui na igreja está acontecendo uma reforma na parte elétrica e também no forno. Então, as exposições aos Santíssimos, que acontecem aqui nas quintas-feiras, nesse período não vai estar acontecendo. Mas, porém, as missas permanecem mantidas, tá certo? Nesse momento, em honra ao Padre Toninho e a todo mundo que está aqui, vocês vão ter que se inscrever no canal. Vocês querem deixar o Padre Toninho triste? Não. Não? Então vocês vão descer a tela, vão clicar no botão inscrever-se, vão deixar o seu like, comentar e compartilhar, tá certo? Por favor, nos ajudem nessa missão. Toda vez a gente pede e eu acho que vocês estão esquecendo, tá certo? Então, por favor, nos ajude. Também estamos com o canal, com a página lá no Instagram. O Instagram do Pode Ser Santo. Então, lá no Instagram do Pode Ser Santo, em breve vai estar sendo postado conteúdos exclusivos, que não são postados na rede da paróquia. Então, siga o Pode Ser Santo no Instagram para você ter acesso a esse conteúdo. @sersantopode. Isso. Padre Toninho, muito obrigada pela sua participação aqui no Pode Ser Santo. Espero que tenha gostado de participar conosco. E seja bem-vindo, né? É o primeiro episódio que o senhor participa desde que chegou aqui na nossa paróquia. Espero que possa participar conosco outras vezes. Agradecemos bastante a sua participação, a sua disponibilidade no dia de hoje. Eu que agradeço o convite que vocês fizeram, né? E a você que está nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho. Foi a primeira e esperamos que venham outras, né? Convidando Se o senhor, e agendando, se a o senhor gente topa. mudar de time, talvez a gente chame. Ai, meu Deus, que... É isso, pessoal. Estamos finalizando mais um episódio do Pode Ser Santo. Tchau, tchau, povo santo.